Lição 11. O Espírito Santo no íntimo. Textos bíblicos. João 14, versos 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e capítulo 6, 19. 2 Coríntios 6, 16. 1 João 4, 4. Verdade central. O propósito de Cristo ao enviar o Espírito Santo foi para que ele, uma personalidade divina, habitasse em nós. Nessa lição, trataremos mais do assunto do Espírito Santo, cuja presença habita no cristão que tem a sua plenitude. Não há necessidade alguma de os cristãos sentirem-se desconsolados ou em luto ou abandono. O propósito do Cristo ao enviar o Espírito Santo foi para que ele, uma personalidade divina, habitasse em nós. O Espírito Santo, nosso ajudador. Em João 14, 16, 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. A Bíblia ampliada diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, intercessor, conselheiro, ajudador, advogado, fortalecedor e amigo fiel, para que fique convosco para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, acolher no coração, dar as boas-vindas, porque não vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita constantemente convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, do 16 ao 18. Jesus assegurou que o Espírito Santo seria um consolador, conselheiro, ajudador, intercessor, advogado, fortalecedor e amigo fiel. Não precisamos de nada mais. Frequentemente, porém, temos nos interessado tanto por receber o batismo do Espírito Santo por meio de uma experiência natural e exterior, ou de uma sensação de êxtase que deixamos de ver a realidade daquilo que o Espírito Santo veio fazer em nós. Frequentemente, quando precisamos de ajuda, corremos para cá e para lá, procurando alguém para orar em nosso favor. Nós nos esquecemos de que há um ajudador em nós. Não precisamos orar pedindo um amigo fiel, pois já o temos em nosso interior. 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A tradução ampliada deste versículo diz: não discernis e compreendeis que vós, a totalidade da igreja em Corinto, sois templo de Deus, seu santuário, e que o Espírito de Deus tem sua habitação permanente em vós, para estar morando em vós coletivamente como igreja e também individualmente? Em 1 Coríntios 6,19 diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A versão bíblica ampliada do texto diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo, o próprio santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, como dádiva, e que não sois de vós mesmos? Em 2 Coríntios 6,16 diz que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Temos também a tradução da Bíblia ampliada deste versículo que diz: qual ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós, pois, somos o templo de Deus vivente, conforme Deus disse: habitarei em e com e entre eles, e andarei em e com e entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é aquele que está no mundo? Satanás, o Deus deste mundo. Mas quem é maior está em você, o próprio Pai Celestial. Na pessoa do Consolador está no cristão nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Tudo quanto Deus poderia ser para você e fazer em sua vida, o Espírito Santo pode realizar. Aquele que é maior, referido no versículo, é o Espírito em seu interior.
Em vez de crerem no que a Bíblia diz, a maioria dos fiéis crê apenas naquilo que sentem. Quando receberam o Espírito Santo, sentiram-se maravilhosamente bem. Mais tarde dizem: tive uma experiência excelente, mas ele certamente deixou-me porque eu não estou sentindo o mesmo agora. No entanto, Jesus prometeu: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. João 14:16. O Espírito Santo não veio para como hóspede para ficar uns poucos dias apenas, nem veio passar umas férias, mas para habitar em você. O lar do Espírito Santo é o seu corpo. Muitos falam a respeito da manifestação exterior e deixam despercebida a realidade do Consolador que habita em nós. Devemos ter a consciência da sua presença em cada momento. O Espírito Santo, nosso guia. O Espírito Santo também é o nosso guia, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Não somente ele nos guiará a toda a verdade, mas conforme Cristo declarou, a tua palavra é a verdade. Ele nos guiará a verdade da palavra de Deus. Ele também nos dará a direção na vida, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:14. Pessoa alguma poderá ser guiada se colocar-se nas mãos do guia. Não se tem proveito em orar, Senhor, guia-me, dá-me orientação, a não ser que estejamos dispostos a permitir que sejamos dirigidos. Quando fazemos turismo em um local onde existe um guia à disposição, não podemos entender muita coisa sem segui-lo, pois ele é quem explica tudo acerca daquele lugar. Certamente não gostaríamos de passar pelas cavernas do Novo México sem um guia. Dentro de cavernas, a escuridão é total. No entanto, o Cicerone também sabe exatamente onde se acendem as luzes. Graças a Deus, porque o Espírito Santo também sabe acender as luzes. Nunca sairíamos das cavernas se deixássemos de seguir o guia. É por isso que tanta gente se envolve em encrencas na vida. Não estão seguindo o guia. O Espírito Santo irá nos direcionar, mas precisamos nos colocar nas mãos dele. Durante os muitos anos em que fiz viagens pelo campo evangelístico, deixando minha esposa e meus filhos pequenos em casa, dependia do meu guia, o Espírito Santo. Ele sempre me advertia no tocante a uma necessidade na minha família, e embora eu não tivesse qualquer comunicação com os meus irmãos, a não ser no Espírito, sempre sabia quando algum dos meus familiares estava doente. Certa vez, enquanto ministrava no estado de Oregon, tive um forte impulso para orar. O Espírito Santo mostrou-me meu irmão mais velho em dificuldades, entretanto, revelou-me que tudo acabaria bem. Falei à minha esposa, os médicos pensarão que o estado dele é muito grave e do ponto de vista natural realmente é, mas ele ficará bem. Dentro de poucas horas recebi um telefonema interurbano da minha irmã. Ela estava em crise de choro e disse: nosso irmão sofreu um acidente e fraturou a coluna. A situação é muito grave, o que faremos? Graças a Deus pude responder a ela: já tenho informações completas quanto a isso. A condição dele não é tão ruim como pensam. Ele vai se sair bem, não se atormente com isso. Mais tarde, os médicos disseram ao meu irmão: não compreendemos. Os raios-x mostram que sua coluna está fraturada. Não sabemos por que você não está paralisado. Eu sabia, no entanto, meu irmão estava em Kansas, mas havia um intercessor em mim, lá no estado de Oregon. Era o Espírito Santo. Se o espaço neste livro permitisse, eu poderia contar muitas experiências. Contudo, pelo menos posso dizer que não é pelo fato de eu ser pregador que o Espírito Santo está em mim para me ajudar. Ele está também no interior de cada cristão. Se aprendermos a ouvi-lo e confiar nele, ele irá dar-nos a melhor direção. Quando temos sua orientação, podemos estar sempre preparados para tudo o que possa acontecer, pois ele irá nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo, nosso mestre. O Senhor Jesus ponderou, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvindo, tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. O Consolador não somente falará o que ouvir de Deus, como também anunciará o que está por acontecer. O Evangelho de João 15:26 diz: mas quando vier o Consolador
que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará em mim. Observe ainda o texto de João 16,14. Ele me glorificará, porque há de receber tudo que é meu e vô-lo há de anunciar. Em outras palavras, o Espírito Santo tornará Cristo real em você. Cristo real para você. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. Algumas pessoas dizem: minha memória é ruim e não sou capaz de aprender as coisas de cor, não consigo memorizar as escrituras. Respondo-lhes: porque você não deixa de tentar lembrar. Por que você não deixa de tentar lembrar-se? Confie no Espírito Santo e espere que ele o ajude a aprender. Esforçar-se por fazer algo mentalmente, por conta própria, é uma coisa, o que é diferente de confiar no Espírito Santo em você. O Consolador é tudo quanto a palavra diz que ele é, e realizará em nós o que as Escrituras declaram. Smith afirmou em Evan Wisconsin: estou 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Para ilustrar o fato, contou a respeito de uma experiência na Inglaterra quando lhe pediram para orar em favor de uma jovem com doença psiquiátrica, filha de um casal de idosos. Os pais levaram-na até um quarto no andar superior, abriram a porta com um empurrão, deram um passo para trás e, por meio de gestos, indicaram-lhe para entrar. Lá dentro viu uma jovem mulher frágil, imobilizada no chão com a ajuda de 5 homens. Ela era tão violenta que foi necessário proceder dessa forma. Quando ele entrou no quarto, ele bradou com os olhos fuzilantes: somos muitos, você não pode nos expulsar. Ele respondeu com calma: mas Jesus pode. Smith lembrou-se do texto bíblico: maior que está em vós do que o que está no mundo. E lembrou-se também que era 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Ousou crer no fato de que Deus estava dentro dele. Depois de ter falado à mulher, ordenou aos espíritos malignos: saiam em nome do Senhor Jesus Cristo. 37 demônios saíram citando seus respectivos nomes. E a mente da mulher foi completamente restaurada. Ela arrumou-se e em seguida desceu até o refeitório para jantar com a família. Alguém perguntou a Smith: qual é o seu segredo? Como atingiu tão alta posição de espiritualidade? Sua resposta foi: não fiz nada mais do que me lembrar da palavra. A maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ouse também pôr em prática este versículo. João escreveu a leigos quando assegurou: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior que está em vós do que o que está no mundo. Deus não o desamparou. Aquele que é maior está em você e dá-lhe toda autoridade contra o diabo. Texto para memorizar. Maior que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4.